Olá pessoal, estamos novamente pela TV Galega, pela querida TV Galega, no programa Asaprev em Foco. Muito obrigado pela audiência. Hoje a nossa entrevista, ela está vindo bem de longe. É a nossa querida Ivani, a Ivani Corradi, escritora, também faz parte do Conselho Estadual e Nacional do Idoso. Tudo bem, Ivani? Tudo bem, dona Suzete, seu Hildo. Tudo bem, querida. Prazer estar aqui novamente com Que vocês. bom. Ótimo. Olha, a vida de Florianópolis, né? Não é fácil, gente, né? O trânsito hoje está bastante tumultuado, essa época de verão, né? E agradeço pelo convite. Que bom, obrigada por ter vindo. Seu Hildo, tudo bonzinho? Ótimo. Tá se sentindo bem? Ótimo. Olha lá! Então, Ivani, assim, ó, vamos conversar um pouquinho, Ivani, sobre que você é escritora, tem um novo livro, é isso? Isso, dona Suzete. Então, há um tempo atrás, uns 2 anos, né, tivemos aqui para lançar, apresentar a primeira obra, o primeiro trabalho, né? Isso. E agora temos a oportunidade de estar retornando para apresentar o segundo trabalho. Sim, O segundo que trabalho, né, de Salinas, A Última Onda, que é um livro de romance. Que lindo esse nome! Salinas. Salinas. A história, né, de um brasileiro, Ângelo, nascido em Garopaba, e que tem seus traumas, seus problemas, mas é um surfista apaixonado. Sério? E um cervejista, um cervejeiro, a cerveja artesanal. Mas ele precisa percorrer o mundo e ele encontra suas redenções, a sua felicidade na cidade de Salinas, né, no Equador. Então, vem contando a história do Ângelo, de sua família, de amigos que ele conheceu em Anconcito, que é uma cidadezinha do ladinho de Salinas, talvez uma cidade que não seja conhecida, né, pelo público brasileiro, pelos nossos leitores, mas com certeza na leitura de Salinas, A Última Onda, vão conseguir conhecer Ancon e Anconcito. São 2 cidades próximas a Salinas. Salinas é uma cidade famosa pelo surf, né? Pelas praias, pelas ondas altas, as quais realiza muitos campeonatos mundiais, até mesmo de surf. E esse cervejeiro, de hobby de cervejeiro, né? Apaixonado pela arte e pelo surf, ele precisa ir até lá, conhecer novas pessoas e botar em paz a vida dele. Meu, que beleza, é uma história bonita, né? Uma história muito bonita. Por quê? Porque a nossa memória, né, dona Suzete, ela é uma despensa. Lá está guardada de tudo. E nessa despensa, quando precisamos tirar algo de lá, abrimos e tiramos aquilo que precisamos. E puxar pela memória e puxar pela nossa vida, que é onde que nós podemos encontrar caminhos diferentes, né? Para resolver muitos e muitos traumas, alguns amores desfeitos e outros no caminho que virão, né? É a história do Ângelo. Então, convido a todos, né, que queiram conhecer mais essa história apaixonante, conhecer um pouco do Equador, algumas cidades que a gente descreve aqui, né? Eu tive a participação de um querido colega que é equatoriano, né? O Dr. Diego Naranjo, e algumas dúvidas que eu tinha sobre os locais, né? Sobre a história. Ele foi me passando esses detalhes. E isso foi muito bom e enriquecedor, porque consegui captar muitas informações maravilhosas sobre aquele país encantador, né? Que fica
um pouco longe de nós, né? Não faz parte do Mercosul, mas é onde acontece a história do Ângelo, onde Ângelo busca essa história. Essa capa é muito linda também, a capa vem mostrando, né? Representando o Ângelo e duas pessoas muito importantes na vida dele, as quais o leitor, passando né, quando o leitor começa a ler, vai entender quem são os outros personagens. E é um enredo muito bonito, né? Porque mostra um pouquinho também da nossa história, nossa cultura aqui da nossa região, né? na região aqui de Santa Catarina, vem mostrando também, e principalmente, né? É a história do personagem, um personagem muito especial. O Ivanigo, assim, quando é que você começou assim com essa vontade de escrever e tal? Assim, como é que foi despertado isso? Então, dona Suzete, eu sempre, desde menina, eu sempre gostei de ler. A leitura, para mim, foi sempre algo saboroso. Quando a gente tem algo que a gente gosta, a gente se encanta, né? E eu li vários livros que me encantaram muito. O primeiro livro que eu li, eu nasci e me criei lá na zona rural, né? Lá na região entre Rio Grande do Sul e Quilombo, Chapecó. Foi naquela região que eu me criei, né? E quando eu vim para a cidade, que eu conheci a biblioteca pública, o primeiro livro que eu li, Cora Coralina. Eu amava as poesias, nossa. Né? Aí depois fui lendo outros livros, as quais fui me apaixonando por leitura. E meu marido, como também sempre foi um bom leitor, sempre gostou muito da leitura, a gente sempre então nutriu esse interesse. Aí o incentivo é bem maior, né? Bem maior. Os meus 2 filhos são bibliotecários, também, né, direcionados à leitura. Então, eu sempre sonhei em querer escrever um livro, mas eu sempre tive dificuldades porque eu não tive tanto estudo, né, no sentido de conhecer bem as regras do escritor, né? Sim. Mas eu comecei, quando foi ali a pandemia, comecei a rabiscar algumas coisas e fui levando, pensei assim, vou escrever para guardar. Aí tanto meu marido como meus filhos falaram assim, não, vais publicar. E me apoiaram nisso. Então, meu marido Jair Coradi, ele me deu muito apoio na publicação do primeiro livro. E foi onde que eu lancei o primeiro livro, né, Um Segredo nos Rochedos de Guanaqueiros. E nesse segundo livro também tive todo o apoio do marido, filhos, vamos lá, né, vamos publicar. E esse interesse, esse desejo de escrever, para mim, eu amo fazer isso, né? Eu amo escrever. Por isso que dá certo, né? Por isso que a coisa acontece. E essa capa, a história dessa capa, muito linda, né? Muito linda a história dessa capa. Ela faz um pouquinho do resumo da história do Ângelo. Porque foi nessa cidade de Ancocito, a qual ele viu o pôr do sol mais lindo que ele já tinha visto. E ele, como surfista, amou o local, se apaixonou pelo local, se apaixonou pelas pessoas que lá estavam, né? Sim. E essa capa, ela vem trazendo... Quem são esses personagens? Os personagens é o Ângelo, né? O irmão dele e o Davi. São 3 pessoas, os personagens que estão aqui. Interessante. O Ângelo, o Antenor e o Davi. São os 3 muito personagens interessante, que vão fazer vontade de ler. E esse livro, dona Suzete, esse livro é para a senhora e para o seu Hildo. Meu Deus, já foi autografado. Que beleza. Né? E eu desejo uma ótima leitura dele. Vocês vão gostar da leitura, uma leitura fácil de ler. Isso também, né? Cativa pela facilidade de entendimento também, né? Isso, é uma leitura de fácil entendimento, né? Uma leitura mais... de um português mais fácil mesmo, né? Sem muitos rabuscos de palavras difíceis, as quais às vezes a pessoa precisa pegar dicionário. Não, esse livro é... Eu sempre digo assim, a gente às vezes quando vai numa palestra, alguma coisa assim, tem palestrantes que se preocupam de colocar
palavras assim, né? Uhum. Difíceis de entendimento e tal. Então, assim, a simplicidade, eu acho que ela atinge muito mais. Muito mais, Né? claro. Claro. Lógico. Porque é uma história que quando nós começamos a ler, muitos de nós nos identificamos, né? Por quê? Porque é uma história de vários acontecimentos na vida de uma pessoa. Todos nós temos os nossos momentos, nossas escolhas, que depois nós precisamos arcar com consequências, e essas consequências, às vezes, não são muito prazerosas, não. Prazerosas. E fazem-nos andar em caminhos longos, em tempos longos, para poder a gente ter de volta, né, a tudo nossa isso paz. É bem por aí mesmo. O Ivani, assim, eu sei que você faz parte, né, do Conselho Estadual do Idoso e do Nacional, né? Nós vamos logo já entrar no segundo bloco. Eu gostaria que você também falasse assim como é que todo esse processo, o Conselho Nacional. Você conhece o Agostinho também, né? Sim, conheço, um grande amigo. O Agostinho trabalhamos muito nas conferências de saúde do Estado. De saúde, tudo, né? Então, assim, a FEAPEST está sempre atenta, né, a isso. E a Asaprev de Blumenau também, né, fica acompanhando todo esse trabalho. Por isso que eu digo assim, tem pessoas que estão dentro do movimento dos aposentados, que, como você, assim, você sente prazer, né, de estar junto, de fazer parte, de lutar, né, pelo direito que as pessoas podem ter e tudo mais. Então, isso é gratificante. Nós aqui da Asaprev é a mesma coisa, para a Asaprev de Blumenau. Nosso trabalho é esse, né, um trabalho voluntário, mas um trabalho, assim, que vem favorecer o aposentado, né? Que ele tenha benefícios, que ele tenha vontade, que ele tenha alegria, gente. Nós precisamos de alegria. Então, todas as atividades lá na associação, né, na Asaprev de Blumenau, é tudo voltado para isso, é informação, é alegria, né? Conhecimento, amizade, né? Entender que a aposentadoria não é o fim, né? Isso. É uma parte do ciclo da continuação, né? Exatamente isso. Uma fase que se viveu, agora se adquire aposentadoria por direito, porém continua-se, né? Isso. Lutar. Então a gente agora vai fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta com a entrevista com a Ivani. Nos aguarde.